Sexta-feira Santa da Paixão e Morte Redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos internautas, um dia de muito pesar e penar para nós, quando celebramos a morte do Senhor. É sabido, celebrado e testemunhado que o nosso Deus não é um Deus morto. Ele é um Deus vivo, mas Ele passou pela morte. Ele passou pela experiência que todos nós, seres humanos, passaremos, a morte. Só que a morte dele foi uma morte redentora. De modo que não haveria salvação, não haveria céu, não haveria paraíso se ele não tivesse morrido. Foi porque ele morreu que nós podemos crer no amanhã, que nós seremos salvos, que nós somos perdoados, que nós fomos redimidos. A morte de Jesus é uma morte redentora. Somente nesse dia a liturgia, durante todo o ano litúrgico, é o único dia que não se celebra a Eucaristia, mas celebra a morte do Senhor, para atualizar, para estarmos também nós diante do Redentor, diante do Calvário, mas neste dia, de tanta dor, de tanto sofrimento, como relata o profeta Isaías, ele ficou desprezível, abandonado, todo chagado, nem parecia com um ser humano. E diante desta morte, a igreja canta: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. No dia em que nós louvaremos a cruz de Cristo. E quando se fala da cruz de Cristo, se constitui toda a sua dolorosa paixão, toda a sua redenção, toda a salvação. A cruz que torna-se sinal de vitória e de salvação. Como é linda a liturgia da nossa Santa Igreja. Quando tudo parecia se perder, quando tudo parecia ser derrota, quando o encanto e a dor tomou conta do coração dos discípulos, pela sagrada liturgia da paixão do Senhor, a Igreja canta: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. É esta a celebração de hoje. Adoramos sim a cruz de Cristo, cruz da paixão, cruz que tornou-se árvore da vida, porque nela o Senhor derramou o seu sangue e doou a sua vida, entregando-nos ao Pai, entregando-se ao Pai. Ele, entregando-se ao Pai, nos entregou todos, resgatando-nos do pecado e da morte, para conhecermos a salvação que o Pai enviou através do seu Filho Jesus. É a missão do Cristo que se cumpre em salvar a todos nós. Por isso a liturgia de hoje, a primeira leitura da paixão do Senhor, em que nós ouvimos o profeta Isaías relatar o servo sofredor, o servo que é Jesus, todo sofrido. Diz o versículo 3, era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos os rostos, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tornava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. Nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, as suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro e como ovelha diante dos que o tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia, foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Nesta leitura do profeta Isaías, nós entendemos a causa da morte de Jesus, o nosso pecado e a nossa culpa. O salmo de hoje, o Salmo 30, assim nos diz nesta celebração da morte: ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi o que Jesus realizou. E o relato da paixão do Senhor em João, capítulo 18, versículo de 1 a 19, 42, o grande evangelho,
a grande proclamação de toda a via cruz de nosso Senhor. É flagelado, sofre amargamente, consola os seus, carrega a cruz, é humilhado, esbofeteado, como relatou o profeta Isaías, e morre no Calvário, para a nossa salvação e para a nossa redenção. Lá estavam com ele a sua mãe e o discípulo amado, que representava toda a humanidade. E Jesus não lá dá por mãe, quando diz: eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Momento de dor, acolhamos com Maria Santíssima a morte do Divino Filho e voltemos toda a nossa vida e todo o nosso coração para Ele, neste dia da sua dolorosa paixão e da sua morte. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre das vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Desça nesta Sexta Santa da Paixão e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo não é morto, mas morreu para nos salvar.